Olá, muito bom dia. Sou o professor Marcelo Barroso, e vamos então iniciar a nossa aula aqui de direito tributário, a matéria de direito tributário. Essa é a segunda aula, né? A primeira aula foi proferida pela professora Danúbia e eu assumi as outras 3 aulas, né? Nós temos aí mais 3 aulas, uma hoje, né? E as outras 2 já marcadas, né? Além daquelas que, porventura, possam existir. Eu achei interessante, eu assisti a aula passada, a primeira aula, e foi passado um conteúdo, né, bem básico, um conteúdo já acessível, inicial, aquela diferença entre direito público, direito privado, o tributário enquanto ramo do direito público, né? É um ramo do direito público com normas de caráter imperativo, uma força cogente, né? Então é importante nós avançarmos agora já no direito tributário em si mesmo, né? Analisando aí as suas partes iniciais. É interessante, eu vi uma discussão no final da aula, né? Uma discussão, um debate, né? No final da aula com uma aluna que participou, sobre a questão da tributação de softwares. Eu até coloquei no nosso chat, nossa área de participação, né? Uma decisão do Supremo Tribunal Federal, entendendo pela... Olá, bom dia. Tudo bem, Adriana? Oi, Marcelo, Eu bom estava dia. falando até de você agora, Adriana, porque eu assisti a aula da... Professor Marcelo Barroso, meu nome, tá? Prazer. Eu Sim, estou prazer substituindo meu. aqui a Danúbia, a professora Danúbia. E eu vi uma pergunta sua lá na aula, né, sobre a questão da tributação de software. E até postei lá, depois você dá uma olhada no nosso Eu li, fórum lá. Não sei se você eu chegou a li, ver. É, eu li, e que ainda vai ter muito ainda o que debater, né? você viu lá que tem muita coisa para tratar, né? Aquilo ali é Na época, uma das decisões, né? Porque, vamos dizer assim, tem várias decisões ainda para serem tomadas. estou fazendo um cafezinho aqui, tá, Marcelo? Ah, isso Enquanto a é bom. gente conversa. Isso é muito bom. Bom, então eu vou passar aqui os slides para a gente poder compartilhar. Nós temos essas 3 aulas. Deixa eu abrir aqui a nossa tela. Bom, tá aí na tela, tá compartilhando, ok. Então, hoje, a aula de hoje, nós vamos tratar de 4 assuntos básicos, tá? O primeiro são os fundamentos básicos do direito tributário, né? Primeiro capítulo. No capítulo 2, o conceito de tributo, as espécies de tributo e a classificação, né, dos tributos. O terceiro capítulo é um capítulo muitíssimo importante, que nós vamos falar da hipótese de incidência tributária e do fato gerador do tributo. A ideia da hipótese de incidência é aquela prevista na norma sobre o que vai incidir a tributação, e o fato gerador, que é a hipótese de incidência concreta, real, né, aplicada. E 4, também um assunto também muito importante, que são as limitações constitucionais ao poder de tributar. Só para você ter uma ideia, na aula número 3, nós vamos dar sequência em alguns conceitos também elementares, importantes ao direito tributário. E a aula 4 eu vou falar dos tributos em espécie. Tá? Hoje nós vamos só classificar, entender como eles funcionam. E na última aula, aí sim, nós vamos entrar no IPVA, no ITCD, no ITBI, no IPI, né? E falar um pouco, né, na aula final, claro, sobre a reforma que aconteceu. Hoje, é interessante, nós temos coexistindo, só para você ter uma ideia, 3 sistemas tributários. Um primeiro sistema tributário, que é aquele que já foi pensado desde a Constituição de 1988. Depois, com a reforma tributária, nós tivemos uma regra de transição que criou um sistema próprio de transição para o novo sistema. E o terceiro sistema, né, que vem ganhando corpo, e ele só vai efetivamente ser implementado daqui a uns 10 anos, né,
em que vai vigorar uma nova forma de tributação, tá? Então, assim, o que eu vou falar aqui dos tributos, né, hoje em espécie e a classificação, ainda é no sistema em vigor, e não no sistema de transição nem no novo. Na última aula eu falo da reforma, tá? Só para a gente ter uma ideia cronológica, porque os tributos que eu vou falar aqui ainda vigoram, né? Então, sim, vamos lá nos fundamentos básicos. Os Marcelo, fundamentos básicos. vou Diga, tirar oi. a câmera aqui, que aí eu tomo café mais à vontade, mas Tá, vou pode botar ficar à aqui, vontade. Se tá? quiser perguntar, Adriano, você pode perguntar, pode interromper, pode ligar Sim, o fone, fica à vontade, tá bom? pode ter certeza que eu pergunto. Bom, então vamos lá. Sobre aqui o contexto tributário, né? Veja, a tributação ela é inerente ao Estado. O Estado, uma das funções do Estado é tributar. Por que que o Estado tributa? Por que que tem que haver a tributação do Estado? Porque há uma necessidade de ter recursos para prestar serviços e realizar as obras públicas. O Estado, sem recursos, ele não consegue atuar. Nós sabemos que o Estado tem, né, aquela tríplice função, a função legislativa, a função executiva, a função de julgamento, né? Tem outras tantas funções aí no Estado democrático de direito, né? As funções de controle, você pega ali do Banco Central, do Ministério Público, né? Quer dizer, o Estado, ele tem várias atividades. E para exercer essas atividades, ele precisa de recursos, né? E os recursos, então, são realizados, dentre outros, por meio da tributação. Então, essa tributação, é claro, ela invade a esfera privada, ela invade a propriedade do cidadão, do particular, né? Então, sempre gera uma tensão entre o Estado querendo tributar e o particular não querendo ser tributado, protegendo a sua propriedade. Mas, claro, em nome de uma coletividade, nós temos o Estado, e o Estado precisando de recursos para poder prestar seu serviço e as suas obras públicas, a tributação vai acontecer, né, por força até normativa e por força normativa constitucional. É claro que tem que se evitar ao máximo as arbitrariedades em nome dessa tributação. O Estado ele não tem que enriquecer à custa do particular, o Estado não tem que lucrar à custa do particular, ele deve ter a tributação para prestar o serviço em prol do particular. Essa que é a ideia, né? Então, ao Mas, máximo, diga, Adriano. Marcelo, te interrompendo, eu passei por algumas experiências com ITBI que, assim, eu fiquei um pouco indignada, sabe? Eu tinha um sítio não, uma chácara, Uhum. lá no Caraça. E aí eu fui vender e tal, e quando eles foram fazer, na verdade não fui vender, eu fui fazer o inventário, sabe? Inventário, aí é o ITCD. É o ITCD. O ITBI é um imposto que você paga na hora que compra e vende imóvel. É, mas O aí porque eu ITCD é no inventário. isso, mas eu tive que pagar tanto o ITCD quanto depois o ITBI. Que Aí, a venda transmitiu para você e depois você vendeu. sim, e aí, a prefeitura foi avaliar o terreno, né, que o terreno, com as melhorias que eu havia feito, Benfeitorias, né? não passariam de R$ 200.000, né, que foi até o preço que eu vendi e tal. E aí a prefeitura analisou lá e me cobrou R$ 400.000. Pois é isso que é exatamente essa situação que a gente considera, né? Quer dizer, o valor de mercado é um valor de 200 mil e o valor de Pois é. avaliação 400 mil. Tem uma falta de sintonia aí. Houve aí um excesso da tributação, né? Por quê? Porque Sim, ela definiu uma base de cálculo muito maior, porque a base de cálculo do ITCD e do ITBI é o valor venal do imóvel, é o valor de sim, venda, né?
Porque até não pode ser mais, não pode ser mais e não pode ser menos também. A ideia é ser justo. Então, se há arbitrariedades, aí é interessante esse seu exemplo, Adriano, que nós vamos falar sobre as limitações justamente isso, né? Existem limites ao poder de tributar. Inclusive, eu não sei se você fez, mas você poderia ter feito um recurso administrativo, né, para tentar ajustar a base de cálculo. E se esse recurso administrativo não fosse bem sucedido, você poderia ter ingressado com uma ação judicial, né, Pois discutindo é. a questão da tributação, né? O problema, Marcelo, que eu, assim, na época, eu tinha ficado viúva e minhas filhas eram pequenas, né? Eu sem sem orientação nenhuma, só com aquela orientação assim, tem que fazer o inventário antes de 30 dias para você não pagar multa e tal. E eu fiz o inventário todo pelo cartório, e a pessoa do Uhum. cartório, apesar de ser uma pessoa conhecida nossa, ela Não também não quis informou. saber não, sabe? Ela Pois só é. me apressava para E tem ganhar isso, a viu, paz. Adriana? A gente fala que isso aí a gente até brinca, é a voracidade fiscal do Estado, né? O Estado querendo arrecadar, o Estado que eu falo assim, poder público em geral, né? A União, o Estado, o município. E os particulares têm que ficar atentos. E eu falo que esses prestadores de serviço, que são aqueles que têm contato com a gente, o negócio que está falando aí, o titular do cartório, eles têm o dever até social, né, institucional também, de informar, né? Claro que a pessoa tem que procurar seus direitos, mas a informação ela é importante. Imagina, você pagou Sim, o dobro praticamente do que deveria pagar. sim, É, exatamente assim. É aquela coisa assim, eu acho que cada um é especialista naquilo que faz, né? Que se é. propõe a fazer. Então, é a mesma coisa eu querer dar palpite na sua profissão aí, que eu estou aqui conhecendo algumas matérias, conhecendo algumas Você coisas. está fazendo qual disciplina, Eu Adriano? faço administração, Marcelo. Administração. O meu Uhum. mestrado é em administração pública. Eu gosto muito de Ah, administração. É. pois é, eu tenho duas. Hoje as minhas filhas fizeram direito, as duas. Uma se especializou em penal e a outra em civil. Muito bom. E você vai É. fazer especializar em tributário. Ai, que tomara, viu, Marcelo? Porque assim, vou te falar, é a terceira vez que eu tento me formar, Não, mas vai dar certo agora. porque foram tantas coisas para eu chegar até aqui que, graças a Deus, aí dessa vez agora eu falei com elas, dessa vez agora eu vou conseguir me formar. Vai dar certo. Mas é isso, sabe? Eu acho que a É. pessoa que está E, ali, ela e realmente tem que você se vai ver a formar. informação que você vai ter com o curso, né? Essas aulas, o pessoal às vezes não dá muita importância e tudo, mas você vai ver, o conteúdo é espetacular. Mas vamos lá. Então, olha só, qual que é o conceito de direito tributário? Eu peguei um conceito nosso aqui. Direito Uhum, tributário é o ramo do direito público dotado de autonomia didática que estuda a disciplina jurídica dos tributos. Então, olha só as características aí. É um ramo do direito público, né? A professora Danúbia enfatizou isso muito bem na primeira aula, uhum, né? É um direito material. O que eu chamo de direito material? É aquele que tem o conteúdo, é diferente do direito processual. Nós temos o processo tributário também. O processo tributário é o caminho, né, de se chegar à tributação, chegar a uma tributação justa. É um direito obrigacional, tem uma relação jurídica tributária. Nós vamos ver na próxima aula a obrigação tributária, obrigação principal, obrigação acessória, né? E é um direito comum, né? É um direito comum, que é o direito tributário. Então, eu falava aqui a relação com o direito constitucional, né? Nós temos três sistemas tributários nacionais, um em vigor, que está sendo modificado, um que começou a entrar em transição e um que virá daqui a algum tempo, né? Esse sistema tributário nacional, ele estabelece lá as espécies de tributo, né? Exige algumas matérias sejam tratadas por lei complementar, que é uma lei mais exigente, define a competência tributária, que quer dizer isso, quem pode criar e instituir e cobrar aquele tributo, né? Trata dos princípios, que nós vamos ver
esses princípios hoje, das imunidades tributárias, onde não há o pagamento de tributo, trata da tributação de guerra, estabelece o regime do Simples Nacional, que é um regime, né, de tributação, e a repartição de receitas, que é parte do direito financeiro, que também foi dito muito bem na aula anterior. Então, olha só, qual que é o objeto aí do direito tributário? 3 objetos: a instituição do tributo, a cobrança do tributo e a fiscalização do tributo. Então, alguém institui, um ente federativo, União, Estado, município e Distrito Federal, institui, cobra e fiscaliza, né? Esse é o objeto aí do direito tributário. Como vai ser gasto esse recurso não é o objeto do direito tributário, é objeto do direito financeiro e faz por parte do orçamento. Então vamos pegar aqui o primeiro ponto, né? Eu falei lá, instituição do tributo. Ok, então qual que é o primeiro ponto? A definição legal desse tributo. Então vamos pegar aqui os aspectos: material, pessoal, temporal, espacial e quantitativo. Pelo aspecto material, nós vamos ver que é o fato gerador, aquilo que gera o tributo, né? O que que gera o tributo? A transferência em razão do falecimento de alguém de um imóvel para o seu sucessor. Isso é o fato gerador de um tributo, né, que nós conversamos aqui, né, Adriana? Que é o ITCD. Sim. Aí a Adriana recebe isso como herança e resolve vender o bem, né? Ela está fazendo um ato entre vivos, e aí é uma venda de imóvel entre duas pessoas, se faz por meio do pagamento do ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Esse é o fato gerador, quer dizer, a venda, né? Tem um aspecto pessoal. Quem é o credor, quem é o devedor? O credor é aquele ente federativo para o qual vai o tributo, né? O devedor é o contribuinte. Olha, por exemplo, o ITBI, né, nós estamos pegando esses dois aqui de exemplo, o ITBI é um tributo municipal. Então, o credor do ITBI é o município no qual o imóvel está situado. E o devedor é o contribuinte, que é o proprietário que faz a venda, né? Na verdade, quem paga o ITBI aí é negócio, né? É dentro da negociação, mas quem paga o ITBI normalmente é o comprador, né? O ITCD, por exemplo, ele é estadual. O ITCD é estadual, o credor é o Estado, e o devedor contribuinte é aquele que recebe o bem imóvel. No aspecto temporal, então, quando que o tributo é devido? No momento da ocorrência do fato gerador. Quando houver o fato gerador, no momento da ocorrência dele, o tributo passa a ser devido. No aspecto espacial, quer dizer, onde? Onde é devido? Tá? Qual que é o local da ocorrência do fato gerador? É normalmente onde se faz a tributação. E o aspecto quantitativo, né? Quanto é o valor? Qual é o valor? Que é essa discussão, Adriana, que a gente está tendo aqui, né? Quer dizer, qual é o valor? O valor é o valor venal do imóvel, nesse exemplo. E não foi observado, houve aí um excesso de tributação. Agora tem um detalhe, viu, Adriana? Se tiver menos de 5 anos, você ainda pode discutir isso. Não sei se tem mais ou menos. Não tem mais. Então já passou, aí já caiu o seu direito de discutir, É. né? Aí, tá vendo? Falta de informação, ela leva a gente, às vezes, a perder dinheiro mesmo, né, Maria? Até 5 anos você poderia discutir isso, porque estava no período ainda não decaído, né? Ou não prescrito, que a É, gente fala. Mas passou. é. Bom, e o que é uma Agora, competência? Oi, pode falar, desculpa te interromper. agora, como se diz, não tem jeito de chorar mais pelo leite É, derramado. Uma fica a escola, né? Fica o aprendizado, fica, né? fica. É, Uma outra coisa também que é bem engraçado também, né, é que quando você pega o seu IPTU, tem um PT. valor lá do imóvel, né, É a mesma e o coisa, é o valor valor venal. e é um Deveria ser, valor né? deveria ser, é um valor bem abaixo, né, do É, mercado. Aí quando você vai vender, você paga pelo valor que você vendeu e não pelo aquele valor que está ali no que seu está no IPTU. valor venal. É uma falta de sintonia, né? Porque o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, né? Ele é devido anualmente pelo contribuinte que tem imóvel, e ele é um tributo municipal também, tá? Uhum.
ele tem lá mesmo, você pega a guia de pagamento do IPTU, vem lá, valor venal. Deveria ser o valor de venda, o valor de mercado. Só que eles fazem, né? Parece que é uma. Eu falo isso, é meio que político, né? É como se a prefeitura fosse boazinha e colocasse um valor bem menor do que aquele que está sendo tributado. Bom, tinha que ser uma coisa certa, né? Isso, cada Uhum. prefeitura tem uma planta, né? é, imobiliária que é divulgada todo ano para o ano seguinte, né? Tem toda uma atribuição aí. Então, por exemplo, a competência tributária, que é isso que nós estamos falando, do IPTU, é do município. Quer dizer, o que é competência tributária? É a competência legislativa para instituir o tributo. Então, o IPTU é municipal, o ITBI é municipal, o ITCD é estadual, o IPVA é estadual, o imposto de renda, né, é federal, é da União, o IPI é federal, é da União, né? Nós vamos ver que esses tributos aí estão em fase de modificação para o novo sistema tributário nacional, que eu repito aqui, eu vou deixar para cuidar dele na última aula, né? Uhum. Então, dessa competência decorre o quê? A competência para criar, aumentar e extinguir o tributo, tá? É somente atribuída aos entes federativos. Só a União, só os estados, só os municípios é que podem cobrar. Não Cobrar. pode instituir, né? Não pode ser delegada para ninguém, né? É indelegável a competência tributária. E como é feita a Uhum. cobrança do tributo? O que é cobrança? É a atividade típica administrativa exercida pelo Poder Executivo, que a gente chama de administração tributária. E aí ela deve realizar o chamado devido processo legal para arrecadar o tributo. No âmbito administrativo, esse devido processo legal, ele se faz por meio do que a gente chama de PTA, que é o processo tributário administrativo. E no âmbito judicial, é por meio do processo judicial tributário. Essa fase de cobrança, o tributo, ele tem uma função, nós vamos ver, que é a função da fiscalidade. O que é a função da fiscalidade? Para que o ente federativo cobra o tributo? Para prestar serviço e realizar obras públicas. Essa é a função principal de um tributo. Mas nós vamos ver, daqui a pouco, que o tributo tem outras funções, que é a função da, por exemplo, da parafiscalidade, da extrafiscalidade. No caso da parafiscalidade, que são o que o português chama de quase tributo, né? Não são aqueles tributos especificamente, eles podem ter delegação sim. Mas o que são quase tributos? Olha só, aquilo que você paga de conselho de classe. Por exemplo, eu pago a OAB. Ah, Todo sim. ano eu pago Uhum. vamos chamar, mensalidade da OAB. Você vai se formar em administração, você vai pagar o CREA, né? E Mensalidade é essa da OAB, né? esse valor, ele é imposto, né? Ele é obrigatório de pagar. No entanto, ele não é um tributo especificamente, mas ele tem essa característica, né, de ter a gente fala, uma exação que é parafiscal, quase um tributo, tá? Quase um tributo, por causa da obrigatoriedade dele. O Sim. médico Uhum. paga, o dentista paga, o advogado paga, né? Sim. Nós tínhamos aqui as chamadas contribuições sindicais, né, que modificou um pouco aí passou a ser voluntária, antes ela era obrigatória, né? Ela é voluntária desde que você faça pelo menos aqui no nosso trabalho, né? Uhum. Ele, ele é voluntário se a gente fizer uma cartinha por escrito para enviar para o sindicato falando que você não está disposto a pagar. Exatamente. Ele é assim, ele é automático, É, mas você pode não querer pagar, né? Então, por isso que a gente fala que não é um tributo, porque o tributo, o que que é? É o que está ele é no final do slide aí. Ele é obrigatório. É uma obrigatório. atividade plenamente vinculada. Eu não posso virar para a União, quem dera, né, Adriana? Falar, eu não quero pagar Não, imposto de renda. mas fala É, não, eu já estou sofrendo aqui. não é? A contribuição sindical ela era obrigatória,
né? Então, por isso que ela tinha uma característica bem tributária. Mas deixou de ser, né? E Mas agora também ela... tem que ver o seguinte, né, que eu não tenho, assim, muitos anos de carteira assinada e tal, de trabalho, comecei a trabalhar já tarde, tarde que eu digo com 27 anos, tá, Marcelo? Uhum. E eu vejo que antigamente parecia que o sindicato ele tinha mais poder Muito eh, mais. de, de Muito mais. negociação de Tinha algum mais tipo de recurso. benefícios, né? Hoje em dia, não. Exatamente, isso é visível, tá? Ele tinha mais Uhum. recursos para poder gastar, a gente via, o sindicato participava dos grandes debates, contratava profissionais para participar. Sim, Hoje está sem recurso, né? E exatamente. Hoje a caiu gente nem muito. vê muito isso, né? A gente não vê essa divulgação assim mais ativa dos sindicatos. Não, A gente não vê. exatamente. É por falta de recurso, tá? Ainda Uhum. vê, mas muito tímida, né? É. Bom, e a terceiro objeto aí, né, que é a fiscalização do tributo, que é atividade típica administrativa exercida também pela administração tributária. Nesse caso, a gente fala que é o poder de polícia, são os atos do poder de polícia. O que que é o poder de polícia? É o poder de fiscalizar, o poder de restringir, o poder de limitar algum tipo de atividade, né? A gente chama de poder de polícia. A principal legislação que trata aí do direito tributário são duas normas, né, importantes aí no direito tributário: a Constituição da República e o Código Tributário Nacional, além da legislação de cada tributo especificamente, né? Então, essa fiscalização é uma atividade discricionária e pode ser delegado aí para um ente, né, pertencente aí à parafiscalidade. Então, olha só, o que é essa parafiscalidade? É a delegação legal de atividade de cobrança e fiscalização de tributos. Está lá no artigo 7º do CTN, né? A delegação confere ao delegatário as garantias e privilégios processuais do delegante. Então, a atividade de cobrança e fiscalização podem ser delegadas a outro ente, né? A outro ente público. A criação do tributo, não. A criação do tributo tem que ser por lei e tem que ser pela União, ou pelo Estado, ou pelo município, ou pelo Distrito Federal, nos limites da sua competência, né? Nos limites da sua competência definida. Bom, então veja bem, são três funções do tributo. Primeiro, fiscalidade, arrecadar para poder prestar serviços e obras. Segunda função, que é a parafiscalidade, vem incidindo aí sobre a cobrança, né, e a fiscalização. E tem também essa chamada extrafiscalidade. O que é a extrafiscalidade? Tá aí, é uma característica que possuem alguns tributos de permitirem, além do ingresso de receita nos cofres públicos, também de intervirem na economia, incentivando ou não determinada atividade ou conduta do contribuinte. Também denominada de tributação indutiva. Por exemplo, né, o tributo sobre bebidas, o tributo sobre cigarro. Qual que é a ideia de exceder, né, o valor da tributação sobre o cigarro? Tentar desestimular o consumo daquele produto, né? Por que às vezes o governo ele faz algumas desonerações de alguns bens, por exemplo? Vai diminuir o imposto do veículo. Para que vai diminuir o imposto do veículo? Para poder incentivar a compra daquele veículo, né? Então, o tributo ele também pode ser usado nessa linha da chamada extrafiscalidade. Tá? Então, fiscalidade, cobrar, né, instituir, cobrar e arrecadar. A parafiscalidade, que tem esses objetivos aí incidentes sobre a, a fiscalização e a cobrança, e a extrafiscalidade, que é induzir, né, algum tipo de Hum. atividade. Então, veja, além de fonte arrecadatória, o tributo pode ter as seguintes funções: distributiva, distribuição de renda e redução de desigualdade; alocativa ou indutora, induzir comportamento dos agentes econômicos, essa é a mais utilizada; e a estabilizadora,
né, como forma de equilíbrio aí no âmbito da economia. Esses são os conceitos básicos, né, vamos dizer assim, que a gente já vai assimilando sobre o direito tributário. Bom, então vamos aos tributos, a parte aqui que todo mundo deseja conhecer, né? O que é o tributo, quais são as espécies e como se classifica? Então tem vários significados, mas eu vou pegar um aqui. O que é o tributo? Olha lá. Consiste em uma relação jurídica obrigacional que une o contribuinte ao fisco. A definição de tributo está no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que a gente sempre chama de CTN. Essa lei é uma lei de 1966, que veio sendo recepcionada, né? E agora, com a nova reforma tributária, possivelmente será substituído por uma série de outras leis, né? Há muito tempo já é demandada essa substituição do CTN. Mas está lá no artigo 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa é a definição do tributo. Então, olha só, é uma prestação pecuniária compulsória, decorre do poder de tributar do Estado, fundado no chamado direito de império, né? No direito a gente gosta muito de falar em latim, né? Ius imperi. Então, a pessoa não tem escolha. Ela, igual a gente estava comentando aqui, ela tem natureza pecuniária compulsória. Tem que ser em valor, em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir. Hoje, a gente pensa nisso, né? Aqui está o artigo 162 do CTN, fala, por exemplo, em cheque, vale postal. Quanto tempo que eu não assino um cheque? Não sei você, Adriano. Nossa, eu também, acho que eu nem tenho mais. Não é? Eu também nem sei onde está meu talão de cheque. Mas, por exemplo, pode fazer pagamento com Pix? Pode. Você pega lá a guia de PTU, já vem o código de barras do Pix. Né? Quer dizer, não é em moeda corrente, mas é em valor que nela se expressa. Né? O código é tão antigo que ele fala assim: nos casos previstos em lei, também pode ser estampilha, papel selado ou processo mecânico. Isso não existe mais. Então, hoje você paga. O que é esse vale postal? Estou aqui assim, o que é vale postal? Nem sei o que é. Era uma questão dos correios. Você fazia você depositava o dinheiro numa agência, ele mandava para outro e tinha um vale, era uma coisa bem interessante até. Vai hoje você colocar um dinheiro no correio. Não, sem chance. E aí você tem que pagar em moeda. Você não pode pagar em bens. Você não pode pagar e tem que ser moeda corrente nacional. Pode pagar em dólar, não pode pagar em euro. Tem que ser em real ou pelos meios, né, que possam realizar o pagamento. O tributo não pode ser uma punição, não pode ser uma sanção, tá? Ele pode incidir sobre atos lícitos ou ilícitos, quer dizer, não importa a origem do fato gerador, que é o que a gente fala, princípio do non olé, tá? Mas ele não pode ser punição. Eu falei assim, eu vou te punir aqui. Mas olha só, apesar de não ser punição, em função da extrafiscalidade, que é aquela atividade fora da característica comum do tributo, se admite técnica de progressividade nas alíquotas para sancionar comportamento ou induzir práticas. Por exemplo, a gente está numa situação, eu estava vendo uma notícia hoje, olha que interessante. Veículos na rua que estão sendo depósito de água e criador de dengue. Quer dizer, é o pessoal que abandona os veículos, né? É um absurdo. Quer dizer, o poder público pode tomar providências? Pode. Ele pode criar, inclusive, práticas tributárias para evitar que as pessoas deixem isso na rua. Lotes vagos, não acontece muito isso? Lote vago, ninguém limpa, não sabe, às vezes, nem quem é o dono. Pode haver o aumento do IPTU e pode haver até a desapropriação desses lotes. Né? Então, tem essa função também, apesar de não ser sanção, como uma característica aí da extrafiscalidade, né? Veja, o tributo, gente, isso aqui é fundamental, ele tem que ser instituído em lei, não pode ser, não tem aquela expressão, nem por decreto, né? Porque não pode ser por decreto. Se vier um tributo
definido por decreto e não tiver fundamento na lei, é um tributo ilegal. Aí o artigo 4º do CTN e o artigo 114 do CTN, eles exigem, olha lá o 114, tem que haver definição em lei. Lei federal, lei estadual, lei municipal. A gente acha que isso é muito óbvio, mas eu já vi várias prefeituras tentando aumentar o valor do IPTU por decreto. Em algumas situações até admite, quando se trata apenas de mera correção do valor base de cálculo. Tudo bem. Uhum. Mas você não pode simplesmente aumentar a base de cálculo além da correção monetária. E eu vi várias vezes isso, né? E é o que você falou, por falta de informação, né, Adriano? O pessoal não questiona, né? Não Uhum. questiona, mas Mas poderia sabe que questionar. eu acho que às vezes a gente não questiona, Marcelo, porque a gente é tanto trabalho, é tanta burocracia, é É. tanto não é conosco aqui, é em outro lugar. Você chega no outro lugar, não é naquele lugar. Sabe aquela coisa de Difi- barrigar, Dificultar para hã? poder manter, né? É, De ninguém, assim, realmente querer pegar e falar assim: "Não, vem cá, deixa eu ver o que você precisa". é. Olha, eu vou te contar uma coisa, assim, rapidinho. Eu uma vez, logo quando eu fiquei viúva, teve na minha pensão um empréstimo, Olha daqueles só, assim, recebi, fraude. assim, no meu celular, assim, seu empréstimo no valor de tanto foi aprovado, aí caiu no banco que eu recebi. Eu falei: "Que isso, gente? Eu não peguei empréstimo e tal". Aí foi num banco aqui de BDMG, eu nem tinha conta no BMG, eu nunca fiz nada BMG, nunca tinha feito nada com o banco. E aí eu fui até o INSS, lá, né, Uhum. lá atrás eu não sabia ainda onde é que eu tinha que olhar aquilo me assustou e tal. Aí quando eu cheguei lá no INSS, tinha várias pessoas, Muita várias gente, muita. mulheres É. mais velhas, mulheres que não sabiam ler, que estavam com o mesmo problema que eu. Isso é crônico e até hoje acontece. Acontece É direto. uma fraude, assim, eles compram esses dados aí de acesso ao INSS. Tem gente de dentro do INSS, Eu tá, que dá acho também que é informação, o mais tá? provável. É uma quadrilha. E eles vão É, lá, faz o empréstimo com seu nome, começa a descontar de você. A hora que você vê, você já está pagando. E pois é, assim, e tem aí gente que nem percebe isso, fala assim, nem diminuiu minha percebe, renda, exatamente. né? E aí, quando eu fui ver, eram várias pessoas, aí eu tive que entrar em contato com o banco, porque o INSS também, ele não te ajuda. Agora, aquilo também, viu, Adriana? Não sei quanto que foi isso, não, mas você tem direito, inclusive, a ingressar com uma ação para reaver, anular o empréstimo, tá? Uma ação para poder restituir aquilo que eventualmente você tenha perdido e danos morais, tá? Não, Marcelo, Danos isso já morais. tem mais de 5 anos, mas na época, o pai de um amigo até entrou para mim com, né, a gente Uhum. querendo danos morais, porque houve um débito de uma parcela no meu salário, na minha pensão, e o juiz achou que aquilo ali não era para danos morais, É um absurdo, né? Mas assim, entendeu? Então, eu acho assim, que de me agora, deu de um tempo para cá, eles já têm mudado o entendimento, porque viu que estava demais. Então, uma forma de tá inibir, que é demais. o que a gente chama de Pois é, na excepcionalidade, é essa, época, né? eu falei isso, eu falei assim: "Gente, isso só vai parar quando novamente o sistema, né, entender que isso daí é uma enquanto eles É não ruim para o próprio começarem a sistema. multar o banco, sabe, o banco É. que deixou acontecer isso, e até mesmo penalizar o INSS, porque o INSS, eu acho que eles têm uma Sim, parte de culpa, sim. porque, assim, o meu benefício lá atrás era bloqueado para empréstimo. Eu tinha Uhum. bloqueado.
E eles... Isso aconteceu comigo 3 vezes, Marcelo. Olha só. 3 vezes. Não, é Aí eu terrível. não sei como que eles desbloquearam. A última agora, eu assim, simplesmente fui lá, olhei, era uma parcela de R$ 90 de uma associação. Nossa, é um absurdo. Aí eu tô assim: "Gente, que é isso?". Aí você procura a associação, você custa achar a É. associação. Aí eu liguei no INSS, a pessoa me falou o que que era. Eu falei com ela: "Olha, eu não pedi isso, eu quero que retira, o meu benefício estava bloqueado, É, então tá eu não certo. aceito". Ma Aí mas é depois isso, sabe, Adriana, agora começa a abrir os canais com essa questão eletrônica, né. Por exemplo, se você uhum, quiser discutir um tributo, já tem, por exemplo, na Receita Federal, já tem no nas receitas estaduais. O maior problema está sendo realmente os municípios, tá, que alguns deles ainda não têm canais, os pequenos, né, porque os grandes têm um você canal de lembra uma acesso, vez que né. a prefeitura aqui de Belo Horizonte começou a ter também um problema, que o pessoal começou a emitir boletos falsos? Falso. Isso acontece demais. Chega lá um boleto da Receita Federal para você pagar um imposto de renda, né. Então o que que você tem que fazer diante disso? Primeiro, pesquisar nos sites oficiais. Segundo, se informar, né, nos órgãos públicos oficiais também. Uhum. Por exemplo, eu não pago boletos que chegam na minha casa. Eu puxo todos da internet, entendeu? Mesmo tendo aqueles de rotina, eu falo: "Não, eu vou puxar da internet para Mesmo não os que ter". estão lá no banco no DDA? Não, no DDA tudo bem, tá, aqueles lá tá ok, tá, porque eles já foram gerados pelo sistema, já estão autorizados sem problema nenhum. Agora, se chegar boleto, eu não pago. Por exemplo, para pagar IPTU, eu vou lá no Uhum. no site da prefeitura, baixo o boleto e pago. Para pagar Pois é, IPVA, eu mas é vou que nos canais naquela oficiais também. época teve um probleminha que os boletos da prefeitura estava sendo, parece que eles Sim, clonaram o site da prefeitura tão perfeito que os hacker, né. boletos estavam, o pessoal estava retirando o boleto lá. É verdade. E a Mas vamos lá, prefeitura vamos ficou seguir, como Adriano, senão não consigo chegar no bom, final aqui. eu falo muito, tinha que estar Então, presencial. é. Então, olha só, tem que ter lei, tá, gente? Lei tem que ser lei em sentido estrito. Cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Quer dizer, o Estado não tem escolha, ele tem que cobrar, ele não tem discricionariedade. Constatou o fato gerador, lança o tributo dentro do aspecto da justiça. Tem alguns institutos que são parecidos com tributos que a gente confunde às vezes. Está aí, por exemplo, tarifa, preço público, pedágio, foro e laudêmio, taxa de ocupação de terreno da União, emolumentos notariais, custas emolumentos e taxas judiciárias, compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Isso são algum tipo de cobrança que a gente chama de exação, mas não tem a natureza tributária. Tá? Por quê? Porque os tributos, eles têm essa seguinte classificação, ó. Eu posso chamar de tributos conforme a sua função: fiscal, extrafiscal ou parafiscal. Fiscal é para arrecadar, extrafiscal para arrecadar e induzir comportamento e parafiscal para arrecadar por pessoa diversa da que instituiu. Eu posso chamar de tributos federais, estaduais, municipais e distritais, que são os mais conhecidos, né? Inclusive, na última aula, nós vamos falar dessa forma. Quais são os tributos federais? Quais são os dos estados? Quais são dos municípios? E do Distrito Federal? Tá? A gente pode classificar também segundo a vinculação. Nós temos tributos vinculados e desvinculados. Por exemplo, o imposto é um tributo desvinculado. Ele não está vinculado, o recurso não está vinculado. Por exemplo, o pessoal fala muito assim: ah, eu pago IPVA, as estradas são ruins. O imposto não é vinculado ao conserto de estradas, né? O IPVA ele é para arrecadação geral, né? Agora, tem tributos que são vinculados. Você está falando aí de pensão, Adriano? A contribuição do INSS é vinculada ao quê? Ao pagamento de benefício previdenciário. Então, nós temos tributos Uhum. vinculados e outros não vinculados. Tem também conforme o impacto financeiro, eles podem ser diretos ou indiretos. Diretamente suportado pelo contribuinte ou indiretamente, quando, por exemplo, o imposto de renda descontado na fonte é um tributo direto.
O ICMS, quando a gente faz uma compra, pode ser considerado um tributo indireto, né? Você não está comprando ali para pagar o ICMS, você está comprando o bem. Uhum. Quanto ao objeto, ele pode ser real ou pessoal, quer dizer, real incidente sobre bens, né? Nós falamos aqui, por exemplo, o IPTU, ele é real. O imposto de renda, ele é pessoal, incide sobre uma circunstância pessoal na renda da pessoa, né? Tem tributos que podem ser também monofásicos ou plurifásicos. O imposto de renda, por exemplo, ele é monofásico, tem uma fase só. Agora, o ICMS, ele pode ser plurifásico. Você compra aqui, repassa do produtor para o distribuidor, do distribuidor para o vendedor, do vendedor para o consumidor final. Você tem várias fases, né, da tributação do ICMS. Nós vamos ver isso também mais adiante. Podem ser tributos seletivos ou não seletivos, né? A ideia da seletividade, que são aqueles tributos que fazem uma seletividade. Oi, Renata, pode falar? Bom dia. Professor, bom dia, desculpa aí o atraso. Toda vez que um tributo for de substituição tributária, ele necessariamente vai ser plurifásico? Plurifásico, exatamente. Nós vamos ver exatamente essa questão da ST, né, substituição tributária para frente, substituição tributária para trás. O que é substituição tributária? Eu estou atribuindo a outro o pagamento de um tributo plurifásico, típico do ICMS, né? O ICMS, ele usa muito a substituição tributária. É exatamente isso. Nós vamos ver isso. Eu falei, Renata, mais cedo, que a ideia é essa. Nós estamos aqui analisando os conceitos, né? Essa é a segunda aula. Na terceira aula, nós vamos ver obrigação tributária, nós vamos falar de ST, e na última aula nós vamos falar dos tributos. Especificamente, eu só vou dar um desenho deles aqui hoje, na última aula a gente fala dos tributos que estão em vigor e aqueles depois da reforma. Mas você trabalha com ICMS? Não, na verdade, eu já trabalhei com um escritório que, às vezes, tinham alguns clientes que tinham substituição tributária. Então, às vezes, era bem complicado, assim, na hora da emissão das notas, né? É verdade. Tem que ter um controle, né, bem feito. Rígido, muito rígido. E nós vamos ver que tem essa diferença, substituição para frente, substituição para trás, é bem interessante. Então, legal. Então, hoje eu não perdi a parte interessante. Não, a próxima aula é imperdível. Aí eu vou explicar o que é ST. Então ótimo. Obrigada, professor. De nada. Então, aí, conforme a natureza econômica, pode ser incidente sobre o comércio exterior, sobre patrimônio, sobre a renda, sobre a produção e circulação, sobre algumas circunstâncias especiais, como a gente está falando aqui, por exemplo, da contribuição previdenciária, né? São as diversas classificações. Tem tributos progressivos, não progressivos. O que é um tributo progressivo? É uma técnica que tem da progressividade. Por exemplo, a contribuição previdenciária, ela é progressiva. Você paga de 7,5% a 14%, conforme a renda da pessoa, né? Conforme a renda da pessoa. O imposto de renda é progressivo, tá? O ICMS pode ou não ser progressivo. O IPTU normalmente não é progressivo. É pelo valor fixo ali, né? De acordo com o valor do imóvel. Pode ser, segundo a natureza jurídica, né? Bipartite, tripartite, quadripartite, quintipartite, quinquipartite. A teoria mais aceita é a última, porque, na verdade, é aquela que fala dos impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Antes de 1988, a teoria tripartite era mais conhecida. Quer dizer, os tributos são de 3 categorias: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Só que isso mudou, né? Passou agora a ser 5. E vou dizer até mais, né? Porque aí estão os tributos que a gente chama, né? São 6 tipos de tributos: os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio econômico, que a gente chama de CID, e os empréstimos compulsórios, né? Aí nós vamos ver na última aula quais são os impostos do Estado, do município, do Distrito Federal, o que é taxa, o que é contribuição de melhoria,
Qual a definição de contribuições sociais, CID, empréstimos, né? Então, hoje, a classificação, as espécies de tributo, né, por parte dessa classificação quinquipartite aí, ela tem esse desenho aí de tributos. Então, vamos lá. Tributos, gente, é gênero. Tributo é gênero, do qual nós temos aí pelo menos essas 6 espécies bem definidas. E aqui, para a gente já caminhar para o final, eu quero que vocês mantenham esse quadro aqui, porque nós vamos tratar dele, inclusive, na próxima aula. Começa o tributo com a hipótese de incidência, aquela previsão na norma. Depois, o fato gerador é aquilo que realmente ocorre na prática. Gera a obrigação tributária, depois o lançamento e o crédito tributário está constituído. Então, na próxima aula, por exemplo, nós vamos ver hipótese de incidência, fato gerador, obrigação tributária, lançamento e crédito tributário. Só para a gente ter essa sequência. Mas, antes disso, né, aliás, hoje ainda, né, qual que é a hipótese de incidência? O que é hipótese de incidência e o que é o fato gerador? Tá aí, ó. A hipótese de incidência é a hipótese prevista na norma, né? Então, renda acima de R$5.000. Essa é a hipótese de incidência. A Adriana ganhou R$5.000. Fato gerador. Hipótese de incidência é teórica, é aquilo que está previsto na lei. O fato gerador é aquilo que aconteceu na prática. Essa expressão hipótese de incidência, ela é desse doutrinador chamado Geraldo Ataliba, né? O Paulo de Barros Carvalho, ele chama de regra matriz de competência. Só para complicar, né? Mas é hipótese de incidência. Por exemplo, lá no artigo 32 do CTN, o imposto de competência dos municípios sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil, a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definição na lei civil, localizado na zona urbana do município. Essa é uma hipótese de incidência. Se a Renata for proprietária de um apartamento, ela tem o fato gerador. Outro exemplo. Artigo 77 do CTN. As taxas cobradas pela União, Estados, Município e Distrito Federal, no âmbito de suas competências e atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Isso é o que está na hipótese normativa, na hipótese de incidência. Eu sou proprietário de um veículo no estado de Minas Gerais. O que eu tenho que pagar? A taxa de licenciamento. Né? Aí é o quê? É o fato gerador. E aí vai. Eu coloco aqui os exemplos, né? Esses slides vão ser disponibilizados para vocês. Vocês vão ter esses exemplos aí, por exemplo, da contribuição de melhoria. E o fato gerador, então, ou também chamado de fato imponível, é aquilo que acontece na prática. Né? Aquilo que acontece na prática. É quando ocorre aquilo que a norma prevê. Muito simples, né, gente? Hipótese de incidência, previsão normativa. Fato gerador, o que aconteceu efetivamente na prática. Esse fato gerador é que define a natureza específica do tributo. Né? Ela é definida pelo fato gerador. Por exemplo, vai ser ISS ou ICMS? ISS é um tributo sobre serviço que é do município. Não, vai ser ICMS porque é um tributo sobre circulação de mercadorias e serviços que é do Estado. Como que eu vou diferenciar o serviço do Estado para o serviço do município? Depende do fato. É o que cai lá no software, né, professor? Exatamente aquela discussão que você viu lá. A discussão é essa, espera aí, isso aqui é um serviço ou isso aqui é um produto? Porque se for um serviço, é ISS. Se for um produto, é ICMS, porque é circulação de mercadoria. O que o Supremo falou naquele caso lá, quando é feito um programa customizado para o contribuinte? É serviço. Então, incide ISS. O fato gerador é esse, um programa que você encomenda para você está encomendando a pessoa que fez, está prestando um serviço. Entendeu? Entendi. Esse é o fato gerador. Não, eu tive ontem mesmo eu questionei um engenheiro que trabalha comigo, que ele pediu para eu fazer uma compra lá, e eu ia fazer um contrato para ele,
porque vai ser tanto de material quanto de serviço. E ele colocou para mim lá que tinha uma parte de documentação do projeto. Aí ele colocou para mim verba. Aí eu fui, tô assim com ele, mas isso daí para você é o quê? É material ou é serviço? É, é isso Aí, mesmo. Né? aí ele ficou, falei assim, ele não gastou tempo. Quando ele gasta tempo para gerar esses formulários, essa documentação do projeto, não é HH? Então, isso é serviço. Nós É. temos que considerar isso como serviço. E aí Eu não isso posso muda considerar tudo, como porque na material. hora que você for realizar o contrato, e igual a Renata falou isso, você tem que ficar atento para emitir a nota fiscal. Você Sim, tem que emitir corretamente, definindo o fato gerador, porque senão o fisco estadual fala: olha, você está falando que é serviço aí, mas pelo que eu estou vendo aqui é é produto, material. né? Exatamente. Tem que ser Exatamente. bem definido mesmo, É, tá? Legal. Então tá aí, ó, né? O fato gerador nos negócios condicionais, tem a disciplina aqui, esse artigo 116 é do CTN, tudo previsto em lei. É sempre ver a situação, de fato, a situação de direito, né, para caracterizar efetivamente o fato gerador. Ele também é definido lá no artigo 117 do CTN, aqui nós estamos dando exemplos, né, para a gente poder entender o que é esse fato gerador. Mas o que eu preciso que vocês saibam? Isso é muito simples. Hipótese de incidência, previsão normativa, né, da tributação. Fato gerador, aquilo que acontece concretamente, tá? Tem um, que é esse aí, que é o chamado fato gerador presumido. É o artigo 150, parágrafo 7º. Diz lá: a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Onde que ocorre isso, Renata? Onde? Na substituição tributária. O Exatamente. Eu fato estava destravando o microfone aqui para falar. ocorre na substituição tributária. Então a lei fala assim: peraí, para que eu vou cobrar do último se eu posso cobrar do primeiro? E depois ele vai se compensando lá para não haver bitributação. Né? Então eu vou cobrar aqui do primeiro, ele não é o responsável direto, mas ele vai ser o responsável pelo fato gerador presumido. Quer dizer, o fato gerador ainda pode ocorrer lá na frente, que é a circulação da mercadoria, né, nessa tributação plurifásica. Mas eu vou cobrar do primeiro, o fisco quer se A garantir. responsabilidade fica com ele, né? Se ele não, não, Se não depois pagar, ele ele. não compensar, ou se ele não pagar, ele que vai ficar no prejuízo, né? E a gente Mas sabe que aí, muitas empresas às vezes não têm esse controle e tem uma defasagem é... tributária alta, né? E aí, o que tem que fazer, né, Renato? Ele tem que ter essa escrituração bem feitinha, porque ele pode não ocorrer o fato gerador lá na frente e ele ser credor do fisco. São Sim. chamados créditos, né? Ele tem o crédito, ele pode se creditar daquilo e apresentar depois para compensação. Falar: olha, eu estou devendo tanto aqui, mas eu paguei esse tributo aqui por fato gerador presumido e que não aconteceu o fato gerador, então me faz uma compensação, né? Isso é importante, né? Mas Da eu acho que são empresa. poucas empresas que às vezes se enquadram nesse presumido, não é, professor? Porque É, ele é são complicado de aquelas, gerir. são aquelas que lidam com os tributos plurifásicos, né? E aí tem que ter um setor financeiro, contábil e jurídico muito afinado, né? Quanto mais volume, mais planejamento tributário tem que ter, né? Que é um dado bem interessante. Você trabalha em alguma empresa, Renata? Atualmente não, agora eu mudei de setor, mas eu trabalhava no escritório de advocacia, Você falou do essa parte escritório. financeira, então É, eu tem essa visão, trabalhava né? com essa parte dos clientes, né? Tinha algumas, na verdade não fazia, eu não mexia diretamente com essa parte tributária dos clientes, não, mas eu vi isso acontecer muitas vezes. Mas é legal quando um professor fala na teoria, você já vê na prática, né? É bem interessante, Não, que a gente linka, né, e é, vai vendo as coisas como a lei muito bom. determina, né? Porque acho que na prática a experiência é muito legal, mas você saber ali a teoria por trás toda
ficar tudo amarradinho, é bem Como interessante. que funciona verdadeiramente, é legal mesmo. Então, aqui só uma comparação, né, para vocês entenderem o que é a hipótese de incidência, o fato gerador. A hipótese de incidência é a descrição normativa da conduta do objeto tributado, o fato gerador é a realização concreta. A hipótese de incidência também é chamada de regra matriz de incidência, o fato gerador também é chamado de fato imponível. A hipótese de incidência está no mundo da norma e o fato gerador no mundo real, né? E aqui, gente, eu vou finalizar a aula de hoje, a aula é curtinha, né? Com as limitações ao poder de tributar, eu vou enumerar aqui, eu vou deixar aqui para vocês uma tarefa de dar vão ler um artigo aqui da Constituição, e nós vamos retomar a aula que vem, começando com esse ponto aqui. Mas olha só, vamos entender o que é uma limitação ao poder de tributar. O Estado não pode sair arrecadando tudo de todos, ele tem limites. Esses limites estão nos princípios e nas imunidades, né? Os princípios, eles estão ali na Constituição, constituem essa limitação ao poder de tributar e, na verdade, constituem-se garantias constitucionais fundamentais estabelecidas no artigo 150 da Constituição. Então, o que eu vou pedir para vocês? Uma leitura desse artigo 150 da Constituição. Eu quero que vocês deem uma lida nesse artigo, que vocês vão ver lá as garantias fundamentais constitucionais, né? É uma norma que a gente chama de cláusula pétrea, ela não pode ser alterada, modificada, retirada, né? Por exemplo, tem matérias lá na Constituição que tem que ser por lei complementar, não pode ser por medida provisória, não pode ser por lei ordinária. Isso por quê? Para dar uma garantia maior da tributação, né? Então, esse artigo 150, ele tem vários princípios, olha aí. Princípio da legalidade, quer dizer, o tributo tem que ser instituído, ele tem que ser majorado, tudo por lei, tem que ter lei. Artigo 150, inciso 1. Princípio da anterioridade. Para cobrar um tributo, não pode ser assim, ó, a partir de amanhã vai vigorar um tributo. Não, ele está sujeito à anterioridade, que tem que ser para o exercício seguinte. Você institui um tributo para cobrar no exercício seguinte. É anterioridade à regra. Tem que prever a isonomia, você não pode tratar os contribuintes de forma a prestigiar um em detrimento do outro, tem que ter igualdade entre eles. Não pode haver retroatividade do tributo, o tributo não pode retroagir, tem que ser a partir da vigência da lei e observada a anterioridade. Não pode ter efeito confiscatório, né? Por exemplo, você vai pagar um tributo, a Adriana deu um exemplo aqui no começo da aula, de um tributo pago, né, que incidiu sobre o dobro do valor do bem, né? Isso é um confisco, né? E não pode haver limitação territorial, né? São os princípios aí mais importantes em relação à tributação. Então, assim, né? Vamos encerrar aqui essa parte, tá? Da aula. Eu vou pedir a vocês, então, que leiam o artigo 150, para a gente poder reiniciar a aula que vem com os princípios, né, de uma forma mais detalhada, e as imunidades, né? E nós vamos seguir também com as obrigações tributárias e tudo mais. Mas eu fico à disposição aqui de vocês, né? Nós temos aqui o compromisso de 1 hora, mas eu fico aberto aqui para a gente poder trabalhar mais, né? Alguma questão que vocês queiram. Principalmente a Adriana aí. Tá começando a entender mais aí o direito tributário, Adriana? Eu pode deixar, o Marcelo. À medida que eu for lendo aqui, eu vou ver se hoje à tarde eu consigo pegar esse artigo para dar uma lida. E à medida que for tendo aqui as dúvidas, gostei muito da sua aula, gostei da forma clara que você passou a matéria, porque realmente eu estava vendo o seu xará, o ministro Barroso, falando, né, que o direito devia ter o linguajar mais fácil, né? Verdade. Porque tem muita palavra que a gente até desconhece e que acaba, de vez, clarear as informações, ela
confundem, né? Elas confundem a gente. Então, assim, gostei muito da sua metodologia aí de passar, gostei tanto que eu gostaria que a aula fosse até presencial. Porque é Eu bom tento quando dar a exemplos, gente viu, gente? Eu tento dar entende. exemplos para poder ilustrar, né, para poder explicar, e vocês fiquem à vontade para poder participar, né? Que é importante também vocês entenderem mesmo o que está sendo dito. Viu, Renato? Depois você assiste a aula lá, desde o começo. O bom é isso, a vantagem da aula gravada é essa, né? É, Que dá para Exatamente. assistir. Eu vou assistir, professor, o inicinho lá, para eu poder a me gente inteirar pode também, voltar. e vou ler sobre esse artigo. Na verdade, eu já até tinha lido sobre ele numa outra matéria que eu estou fazendo, que Uhum. também está falando sobre esse artigo 150. Eu achei que é interessante, porque vai ser complementar, as informações vão ser complementares, mas na próxima aula a gente vai ter, né, como discutir melhor aí a partir da análise desse artigo. Eu acho que ele Qual tem que é o seu muita curso, Renata? administração. Administração também, né? É. Legal. Ok, então para casa dado para vocês, tá? E próxima aula nós vamos já entrar na obrigação tributária, começar falando dos princípios, depois da obrigação tributária, e na última aula, são 4 aulas só, né? Eu queria que fosse mais, mas tá bom. Eu também gostaria, viu, professor? Na Fica última aula a curtinho, gente né? dá um... É, de ser todo sábado, né? Pelo menos. Pois é. Vamos ver se eu converso com a turma lá para aumentar um pouquinho, né? Ou então aumentar o horário, pode ser 4 encontros, aumenta aí para umas 2 horas, acho que é bem produtivo. Fica Na assim. verdade, eu acho que eles têm uma questão do time com as outras aulas. Eu, por exemplo, vou sair É, agora rapidinho, que eu vou entrar na próxima. Então, eu se acho que vocês talvez fazem, eu seja tenho esse aula de critério. projeto agora, Renata, e você? A minha aula agora é de direito, formação geral. Ah, tá. Qual que é o Essa já... horário dessa próxima aula? Até para eu saber, né? Tem A uma que vai minha é às começar às 9. 9. 9, é isso mesmo. É só Então, para é não um pequeno encavalar. intervalinho que a gente tem ali para tomar um cafezinho rápido e tal, e já É, entra na próxima. E eu acho que por isso que eles não estendem muito, para é, não é A não ficar ser que verdade. seja um dia de semana, né? Porque a gente tem, durante a semana, um ou outro professor que às vezes marca alguma aula para a semana. Mas eu acho que isso já vem lá, sabe, Marcelo? Quando eles montam as grades, Mas eles é montam. suficiente. Eu falo assim, a gente pode só falar mais, mas é suficiente É, para a é bom. finalidade, né? Não, e Eu eu não... acho que aquele tira dúvidas também, pelo menos eu uso muito, me ajuda muito. Sempre que eu tenho dúvida, eu mando lá e eu sou Ótimo. respondido assim rapidamente, então eu acho que isso contribui bastante. É legal. Bacana, então. Gente, Professor, bom muito sábado, obrigada, viu? boas aulas para vocês, bom sábado e até o próximo encontro nosso, tá bom? É, Obrigada, Marcelo. Bom final de semana aí para você também. Igualmente. Um Até abraço. mais. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Adriana, bom sábado. Tchau, Renata. Boa aula. Obrigada.